Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula, um tema super importante, gestão estratégica. A gente fala muito sobre isso e nesse conteúdo aqui de hoje, né, especialmente, né, estratégia organizacional, a gente entender um pouco o que que é estratégia, como que se originou essa temática, né, e como que isso acontece no dia a dia de empreendedores, empresas, até profissionais, pessoas que queiram reinventar sua carreira e seus projetos, né, de vida. Então, é comum a gente ver, assim, por exemplo, empresas, principalmente as microempresas de pequeno porte, né, os empreendedores até de médio porte, falarem que eles sentem, né, o sintoma na empresa que o funcionário, o colaborador não consegue executar lá na prática a estratégia que está na cabeça dele, né, a estratégia organizacional. Por que isso, né? Então, acontecem uma série de coisas que elas ocasionam as falhas, né, no processo de assimilação dessa estratégia. Aquela velha historinha de colocar todo mundo no mesmo rumo, né, em busca do mesmo objetivo. Aí tem aquela frase já muito conhecida aí até em filmes, né? Se você não tem um lugar para onde ir, qualquer lugar serve. Com isso, a gente pode dizer que não adianta. Se não tem uma estratégia bem definida, um plano, um objetivo, uma meta, um caminho a ser percorrido, não tem como cobrar, não tem assim uma fortaleza para que isso aconteça, né? E a organização consiga atingir seus resultados. Então vamos lá na tela, estratégia organizacional. Como muitos de vocês já devem ter escutado falar, né? Principalmente o pessoal da área de administração, da área de negócios, né? Sun Tzu, aí um grande teórico aí desse meio, né? Um general aí da época da China, por volta de 300 antes de Cristo, né? Então ele já falava disso, ele falava do alcance de vitórias através da análise, do cálculo a ser realizado antes da batalha, da tarefa, da atividade que ia ser realizada, né? Então Sun Tzu ele já antecipava essa temática. O termo estratégia, ele já surge bem depois na China, né? Da palavra strategos, né? Que vem de general ou chefe do exército, né? Aquele que tem a arte de fazer, aquele que faz. Então, de onde surge exatamente a própria definição da estratégia, né? Existe o conteúdo também que a gente pode assistir em outras aulas de administração de empresa, os níveis, né, da organização, o nível hierárquico, né, e os fatores conceitual, gerencial e operacional, que tem também uma similaridade com isso, né? O conceito ele veio surgir já no âmbito empresarial, já por volta dos anos 60, né, através da renomada escola de Harvard Business, né, onde esses temas começaram a ser estudados já amplamente. A gente começa a ter um desenho, né, da estratégia, né, aí proveniente do exército, né? O termo estratégia, ele traz consigo e evidencia uma série de fatores, como o cunho da luta, né, o cunho da batalha, da luta, né, e o posicionamento adequado para promover, né, ações, né, da empresa, né, e prever ações do oponente, né. Óbvio que naquele momento o objetivo era a guerra, era o conflito, era vencer a guerra, a batalha, né? Mas para o nosso universo empresarial, para o nosso meio empresarial, aqui está o estudo do concorrente, né, do mercado, o que, que o concorrente faz, as estratégias até da utilização das técnicas de benchmarking e, obviamente, a previsão dos seus atos, né, das suas atitudes, né, para vencer aí a batalha do mercado, né? Projetar os movimentos e torná-los mais assertivos. Você, obviamente, um gestor, um empreendedor com um bom objetivo muito bem definido e calculado, né, um plano, né, traçado aí com passo a passo, como que a gente vai vencer cada estratégia, como que a gente vai atingir cada indicador. Então, nada mais é do que um caminho para se levar à assertividade. E aí analisar as fraquezas do adversário e neutralizá-las, né? Como acontece muito isso, nós temos muitos cases aí espalhados pelo Brasil, por outras organizações também no mundo, sobre empresas que fracassaram por não fazer essa análise, né? Aqui, volto a falar, a estratégia, por mais que ela tenha sido proveniente do exército, né, do cunho da luta, da guerra, mas aqui o nosso enfoque é na competitividade, é na parte empresarial, na parte de negócios. A gente, obviamente, estuda isso com mais um aprofundamento, né? Como pode hoje uma empresa ou uma organização qualquer
de forma geral, assim, sobreviver em um mundo assim tão competitivo, né? Uma incansável competitividade por um espaço, por um maior faturamento, por um maior market share de determinada categoria, né? E como pode uma empresa não conseguir se comportar de forma assertiva, né, num mercado em que ela possa atuar, né? Então, obviamente, a ausência de um plano de negócio, né? Então, é exatamente essa provocação, né, esse insight que a gente tenta trazer aqui nesse conteúdo, nessa aula, né? O que é estratégia organizacional e o que requer para executá-la, né, corretamente. É aí que entra todo esse conhecimento da estratégia organizacional, né? Então a gente já tinha aqui Ansoff, né, que ele já vinha citando isso em outros materiais, aí até citado por outros teóricos, né? E fundamentando mais ainda o nosso conteúdo, a estratégia empresarial é a didática da empresa com o seu ambiente. Uma definição fantástica, né? Que está falando exatamente de uma organização, que ela participa de um ambiente obrigatoriamente. Ela, querendo ou não, ela vai participar de um ambiente. Tem outros conteúdos, análise SWOT também, que a gente define muito bem isso. E a Soft já prescrevia, né, essa parte, né, essa definição. Aqui, Porter já também falava, né, a estratégia competitiva consiste em desenvolver uma ampla fórmula como a empresa vai competir, né? Quais devem ser os seus objetivos e que políticas eles irão avaliar que serão necessárias, né, para alcançar esses objetivos. Então aqui ele já entra numa realidade mais próxima dos dias de hoje, né, que é o que acontece hoje nas organizações de grande porte com o planejamento estratégico, em que sentam os gestores de cada departamento, cada um faz seu plano, seu planejamento para o ano, para o período, e no final unifica isso tudo e transforma no plano estratégico da organização, né? E aí Stoner, ele já vem e fala o programa geral para definir e alcançar os objetivos da organização. A resposta da organização e seu entorno no decorrer do tempo, né? Então, são definições aqui teóricas para a gente aprofundar mais o conteúdo. É um conteúdo bem simples também de assimilação, com muita versatilidade, né? E muitos cases, mas também não é nada de outro mundo, nada difícil de a gente entender e compreender, não. As estratégias constituem o como atingir os objetivos. Então, esse como, ele está relacionado ao método, né? A forma, né? Por exemplo, eu posso idealizar, como eu falo nas minhas palestras de planejamento estratégico, né? Eu moro numa determinada cidade e ao final de semana eu vou querer ir para uma cidade que tenha cachoeira, fazer um passeio com a minha família, uma cidade a 100 quilômetros de distância. Então, é natural que você vai fazer uma análise do recurso financeiro do veículo, as condições do veículo. O veículo tá com os pneus novos, bom, vou gastar tanto de combustível, alimentação, hospedagem. É um planejamento, é um como eu vou realizar esse belo final de semana com a minha família. Aqui é uma deixa, né, para a gente entender o planejamento de uma forma mais simples, né, mais didática, né? E aí é que entra agora que a gente entendeu um pouco da estratégia, de como que começou esse estudo, essa análise, né? Entra agora um pouco da gestão estratégica na visão de recursos humanos, que era exatamente o que eu estava falando no início do vídeo, né? Desse sintoma de muitos empreendedores estarem com essa necessidade. Eu conversei recentemente com um empreendedor, proprietário de um mercado, e ele falou: olha, o maior desafio é exatamente o funcionário, o colaborador, ele realizar lá na ponta a nossa estratégia. A gente quer atender bem, a gente quer solucionar os problemas dos nossos clientes, mas por que o nosso colaborador não realiza isso? Aí entra uma série de fatores, como a motivação, a remuneração, como diversas outras técnicas também que existem no campo da administração para medir isso, mas que também, aqui no nosso contexto, fica evidentemente a fragilidade na implantação da estratégia organizacional, né? E aí, quando o nosso colaborador, ou o membro da nossa equipe, ele compreende essa estratégia organizacional de forma clara, objetiva e assertiva, aí eu trocaria, como falo, né? Eu gosto muito de trazer conceitos novos. Não seria mais recursos humanos, a gente poderia transformar isso para humanos com recursos, né? Seria uma baita de uma diferenciação. Então, onde estamos e para onde vamos? Se nós fôssemos hoje reunir com a nossa equipe na organização, né, na empresa, né? Onde estamos e para onde vamos, né? E aí, em seguida, a gente vem para esse outro ponto, como eu quero chegar, né? E aí, na sequência, a gente
se depara com essa parte do processo, né? De formular a estratégia, a capacidade de antecipar e de formar os objetivos, né? Quais são os meus objetivos, o que que eu vou percorrer, né? O que que eu vou querer alcançar e desenhar exatamente essa forma de como é que eu vou alcançar esses objetivos. Então começa a nascer a estratégia, né? E aí entra, obviamente, né, todos esses aspectos, né, no âmbito que envolve a organização, né? O âmbito que pode acontecer as eventualidades, né? Como as ações intencionais da organização vai agir, né, de forma intencional, não ficar aguardando o mercado, né, como aconteceu com o segmento de fotografia, né? Nós tínhamos empresas que eram extremamente posicionadas e líderes do mercado com a revelação de filmes, né, para fotografia. E aí houve essa explosão digital toda e o que que aconteceu, né? Então a estratégia ela precisa ser reformulada de tempo em tempo, ela precisa ser reanalisada, ela precisa ser modificada quando preciso, né? Para isso, o comandante, o gestor, ele precisa estar alerta o tempo inteiro, vendo exatamente aquele ciclo que todos nós já conhecemos, né? Não adianta só planejar, né? Eu costumo falar assim, né? Planejamento sem execução é alucinação. Não tem para que a gente ficar inventando outra coisa. Então, não adianta ter ideias e sonhos mirabolantes se a gente não conseguir colocar em prática, não conseguir mensurar, não conseguir controlar para fazer uma retroalimentação do próprio plano e fazer ele acontecer dentro dos nossos objetivos. As estratégias, elas são projetadas para os diferentes níveis e atividades a desenvolver. Portanto, no âmbito de um país, né, devem ser projetadas para as diferentes esferas da vida, ou seja, social, econômica, política, entre outras, né? Todas devem estar devidamente coordenadas, mostrando uma coerência interna. Em cada ramo, as estratégias podem ser divididas em globais, específicas ou para uma determinada atividade, região, comunidade. Da mesma forma, devem ser definidas entre níveis de maior coerência possível. E aí a gente fala aqui sobre estratégia global ou corporativa, né, muito conhecida aí nas organizações de grande porte, né, as multinacionais, e também conhecida como estratégia mestra, né, mas ela não se confunde com o plano mestre, né, que também um outro termo aí muito utilizado, tá, no nosso meio, e ela deve relacionar-se, né, com o ambiente, né, as atividades que a organização participa, o campo, né, da sua tarefa, né, da sua atividade, determinando aí as capacidades de diferenciação, né, entre os negócios, exatamente para promover aí uma sinergia entre eles, né? E englobam, né, todo tipo de recursos, né, os físicos, os técnicos, os financeiros e humanos, né, as habilidades e competências, né? Aí a gente faz aqui esse parênteses dos tecnológicos, organizacionais e direcionais, né? Diferente da estratégia global ou corporativa, a gente tem as estratégias de unidades de negócio, né? Que é comum entre as empresas, né? Que se caracterizam pela multitarefa, a existência não só de vários negócios, mas de diferentes unidades estratégicas, né? Acontece muito isso com empresas que possuem portfólio aí bastante diversificado, né? Então fazem até aquela forma de matriz, né, projetada, né? Uma organização aí determinada para projetos, com cada gerência de projetos voltada para determinada atividade ou negócio do portfólio, né? É o que acontece nesse caso, nessas estratégias de unidade de negócio. No caso das estratégias funcionais, aqui já falando um pouco mais da parte aí já mais realística, né? Vamos dizer assim, do operacional no dia a dia, do micro e pequeno empreendedor, né? Elas já são direcionadas aí ao alcance de uma melhor utilização estratégica dos recursos e competências, né? Em cada área funcional e unidade estratégica do negócio, né? O que acontece aqui, né? É uma sinergia, né? Um apoio entre as áreas, né? De uma estratégia de coordenação entre as políticas da organização, a estratégia corporativa, né? O que a organização quer fazer e qual é a política que ela vai adotar para fazer, né? E exatamente essa sinergia entre essas atividades funcionais é o elemento aí que promove essa realização, né? Agora falando um pouco, né, de como é que acontece a implantação da estratégia, né? Falando um pouco mais de dia a dia, de realidade, de vida real, né? E eu fiz aqui um gráfico para esboçar como é que acontece isso na prática, né? E exatamente identificar as fragilidades que acontecem nas organizações, né? Então a gente tem
por exemplo, aqui uma pirâmide representando aqui, né, os níveis, né, hierárquicos, né, da organização. Então a gente tem o nível corporativo, que é o nível conceitual, onde estão os diretores, os gestores, né, os pensadores da organização, né, o nível de unidade de negócio, onde estão aqueles gestores que fazem essa inter-relação com o nível superior e o nível abaixo, né, que é o nível funcional, o nível operacional, que de fato vão executar a estratégia, né? Então, esse nível de unidade de negócio é um nível interlocutor, né? Ele tem uma função aí bem interessante nesse negócio, né? E aí, o que que acontece aqui? Que é exatamente esse desenho, o que que esse desenho quer mostrar, né? Essa implantação da estratégia, ela possui fatores chave para ela ser assertiva, né? Para ela ser realizada, para ela ter êxito, né? Esses fatores chave são exatamente a sua elaboração, ela tem que ser clara, muito bem definida e factível, né? E principalmente, ela tem que ser muito bem comunicada, de cima para baixo, né? E aí é que acontece esse fenômeno da cultura organizacional também, né? Da estratégia organizacional. E aí o colaborador ele pode perceber que ele faz parte dessa estratégia. Aí o que que acontece? Isso resulta, né? Simplesmente que o colaborador na base da pirâmide, né? No nível funcional, ele deve apoiar, né? Ou contribuir para o êxito da estratégia, né? No nível superior. Então, existe a parte conceitual da empresa, aquela aula, né? Sobre os níveis da organização, né, na administração, geralmente ele está no TGA, e aí aqui a gente fala um pouco sobre isso. O nível corporativo, aquele que tem a função de projetar, de pensar, de planejar, o nível conceitual da organização, o nível da unidade de negócio, né, onde estão ali a gerência, a supervisão, dependendo da organização, até mesmo alguns diretores, e eles fazem essa interlocução, né, recebem, né, da parte conceitual e trabalham ali com a equipe, né, coordenam os trabalhos para que a equipe execute isso na ponta, na realidade, né, e a equipe se sentindo privilegiada, pertencida à estratégia, motivada, muito bem remunerada, ela sim, de fato, ela contribui para a estratégia. Ela ajuda a realizar a estratégia. É aquele que vai lá e senta o tijolo, né? E constrói a catedral, constrói o edifício, né? E aí sim a gente tem esse resultado, né? Que é a correta execução da estratégia organizacional, né? 9 em cada 10 estratégias aprovadas pela direção de uma empresa, elas nunca chegaram a ser operacionalmente implantadas. Isso aqui é um dado muito importante, tá? E sério. Isso aqui foi um relatório promovido aí pela revista Fortune, né? E é uma realidade, tá? Isso acontece com muita gente, acontece com pessoas também nas suas carreiras, né? Querer comprar um carro, uma casa, tudo e fracassam nas estratégias, né? Abrindo um parênteses aqui, falando um pouco da parte de planejamento mesmo estratégico, inclusive planejamento estratégico pessoal, que é um outro conteúdo meu também muito trabalhado, né? Eu sempre falei e continuo falando que o interessante é a pessoa traçar metas factíveis de serem realizadas. Só que eu não estou falando que são metas simples e fáceis. São metas realizáveis com muita facilidade. Não é isso, metas dentro de uma realidade, uma autossinceridade da pessoa consigo mesmo, né? E isso acontece nas organizações. Por exemplo, uma empresa, é comum a gente ouvir falar pessoas assim, dizendo, ah, porque a Coca-Cola vendeu só 25 garrafas no primeiro ano. A Microsoft iniciou numa garagem. Existe sim alguns cases interessantes, né? Mas não dá para você se basear somente com essa realidade, tá? Se você abre uma padaria num bairro, numa rua, numa micro-região de porte ali de classe C ou B, e você quer ser a maior padaria do mundo, existe muito chão para isso, tá? Existe diversos conceitos e teorias aí que vão ter que entrar em realidade para poder ocasionar esse ambiente. Então, a gente tem alguns sintomas aqui de por que elas não conseguem ser executadas na prática, né? Porque não são comunicadas a todas as pessoas. Isso acontece muito, eu vi isso, trabalhei em empresas que acontecia isso. Os gerentes executavam o que era interessante para eles, o que remunerava eles diretamente, o que impactava eles positivamente, ou também que não são estratégias que não são vinculadas aos objetivos pessoais daqueles que têm que aplicar. Aqui está um grande segredo. A estratégia, para ela ser muito bem realizada e a organização atingir seu resultado,
ela precisa envolver todas as pessoas. Ela tem que ter aquele famoso 360 graus, né? Aquele giro, aquele olhar 360 graus, aquela super avaliação, avaliação de desempenho, avaliar os colaboradores tanto na parte quantitativa quanto qualitativa, né? Não somente quantitativa, senão se uma área de vendas, a gente precisa crescer de volume X, faturamento Y, número de SKU, ticket médio, cupons, então a gente fica ali muito no quantitativo, né? Mas quando a gente fala da parte quali, né? Os clientes, quanto que a gente reduziu o percentual de insatisfação dos clientes na abertura de chamado, como que o cliente viu a gente, ele passou a avaliar a gente, nós somos uma empresa inovadora, ou não somos, nós somos uma empresa que atende bem o cliente, que resolve todas as soluções do cliente. Então a gente começa a entrar em determinados detalhes que a gente percebe que são exatamente os fatores que corroem aí a realização da estratégia, né? Terceiro ponto, porque a estratégia também não está vinculada aos objetivos de longo prazo da empresa também, acontece isso. Existem é, ideias, projetos, estratégias, né, que podem ser de curto, médio e longo prazo, né? Por exemplo, esse ano, 2023, nós queremos expandir a nossa rede de lojas em mais 50 lojas. Pronto. Então, nós estamos traçando um desenho aí, um plano para até o final de dezembro a gente estar com esse resultado entregue, né? É um cenário. Agora, não, eu quero abrir mais 3 plantas de determinada fábrica para produzir em larga escala determinado produto e para isso eu preciso aí de um projeto de 5 anos, aí, um projeto aí de mais longo prazo. Projeto de contratação de pessoal agora para o primeiro semestre vai ter um impulsionamento devido ao período sazonal do carnaval, vai aumentar as vendas. Tudo. Então, assim, um período de curto prazo. Então, tudo isso tem a ver com a diretoria, com a gestão principal da empresa, com a parte conceitual, a parte pensante do negócio. E aí o quarto ponto, né? Por que não se identificam indicadores de desvios ou acertos, né? Falta de gestão. Exatamente. A empresa que não lê suas atividades, ela realmente tem uma grande facilidade aí de atirar no escuro, né? Ou como acontece com muitas empresas achando que inovação é lançar produto no mercado, né? Lançar produto, desenvolver um produto novo para o mercado é diferente de ficar arremessando produto no mercado. Tem muita organização que faz isso, fica arremessando produto no mercado para ver se dá certo. Não é bem assim. Um produto novo no mercado, ele é como uma criança até. Eu até falo isso também. Tem um processo de gestação até nascer. E quando nasce, ainda tem um período ali que é muito frágil, muito, muito neném, precisa ficar durinho com a coluna, com a espinha para sentar, depois de come papinha, depois da papinha que vai comer alimento, e tudo demora um tempo, isso passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e daqui a pouco aí fala. Então, uma série de fatores que o desenvolvimento de produto ele tem que ser percorrido, né? E aí, uma empresa que não avalia esses desvios e acertos, ela realmente fica no escuro, fica sem saber avaliar aí suas atividades. E também porque não define os fatores-chave de êxito, né? Os fatores chaves é muito simples, né? Um negócio de varejo que quer vender mais, eu quero vender mais. Todo mundo quer vender mais, no planeta inteiro, todo mundo quer vender mais. Agora, como é que se faz de fato para vender mais? Aí são outras histórias. Hoje em dia nós estamos cheios de especialistas aí de vendas no Instagram, nas redes sociais, TikTok, né? Gente que nunca vendeu nada, nunca teve uma quitanda de fruta, de bombom, de chiclete, de nada. Nunca gerenciou um time de vendas. Hoje são especialistas em vendas, né, nas redes sociais, ensinando um monte de conceito para as pessoas, né? Mas eu vou ter também um conteúdo aqui, tá, sobre isso e vou detalhar bem claro um mapa mental aqui para os micro e pequenos empreendedores que queiram conhecer esse conteúdo de vendas, né? Mas simplesmente, o que a gente está falando aqui de fatores chaves aqui? Por exemplo, se eu tenho um faturamento, um negócio que já fatura X por mês, já tem um comportamento mensal, né? Eu quero faturar mais, qual é o meu fator-chave para ter êxito nisso? Então eu preciso entender um KPI, um ticket médio. Eu preciso entender o cupom. Eu preciso entender essas operações, essas métricas do meu negócio. Então o fator-chave para mim, para minha equipe, que eu vou disseminar isso para minha equipe, é aumentar o ticket médio do meu cliente na minha loja. Como é que eu faço isso, né? Olha só, o cliente gasta em média R$ 15 na minha loja,
Beleza, agora eu quero que ele gaste R$ 20 na minha loja. Como é que eu vou fazer isso? Então, existem técnicas, abordagens, né? E os fatores-chave, o encantamento do cliente, né? Algumas soluções, algumas diferenciações, fidelidade, né? Que promovem esse trabalho, tá? E chegam nesse êxito almejado. E também, por último, né? Também por que que algumas estratégias não chegam a ser executadas, né? Porque elas não se avaliam, né? As competências do pessoal, né? Do pessoal responsável pelo plano, né? Também existe isso. Podemos observar que a causa fundamental para a estratégia não conseguir ser realizada, ela está principalmente dos recursos humanos, né? Nas pessoas e nos processos de implantação e controle da estratégia, né? A ideia pode ser fantástica, mas se eu não tiver pessoas para fazer, o recurso para fazer, não sai do papel, não vai ser realizado. E aí, a isso tudo, né, junto ao planejamento, né, aí a gente se depara novamente, né, com aqueles três carinhas, né, que a gente fala sempre, né, do planejamento, do controle, né, da parte financeira, né, os três processos fundamentais, né, da direção estratégica, né. E a gente estuda, né, essa direção estratégica e a mudança, né? Como é que acontece, né, uma mudança para que a gente consiga implantar a direção estratégica, né? O termo direção estratégica, ele vem do inglês aí, Strategic Management, que foi cunhado aí em 77, né? Num congresso sobre política de empresas e planejamento, celebrado em Pittsburgh. Ele abrange todos os temas que possibilitam estudar os fatores de êxito, de fracasso das organizações, né? É um tema novo, tá? Eu tenho um material exclusivo sobre isso, direção estratégica, como fazer a estratégia organizacional da direção da empresa conseguir ser realizada lá na ponta, né? Lá no colaborador que está lá no balcão de atendimento lá e que tem um contato com o cliente, né? Então, a gente pode entender essa direção estratégica como uma estrutura teórica para a reflexão de grandes ações da empresa que se sustentam numa nova cultura, numa nova atitude dos dirigentes, né? Então, assim, isso aqui é um fator bem importante, sabe? Então, é uma formação de cultura. Eu costumo dizer, quem gosta de ver os meus conteúdos sabe que eu trago muitos insights, né? E tem aquela historinha da cultura, né? A cultura, ela é de cima para baixo, né? Os líderes, eles realmente têm que dar o exemplo, eles têm que ser o exemplo, o espelho, né? E assim, a plenária assiste, né, seus gestores, sua alta cúpula, sendo esse exemplo, e elas procuram se inspirar e seguir essa cultura de realização. Ao contrário disso, quando não tem uma liderança exemplar, acontece um fenômeno contrário, inverso, a rebelião. É quando a parte de baixo da pirâmide, ela vê a inversão de valores acontecendo. E aí ela critica. É quando surge a crítica, surge exatamente os contrapontos. É interessante esse conteúdo. Por isso que a gente deve entender a direção estratégica como essa formação de cultura, aí de uma nova atitude dos dirigentes, dos líderes, né? A direção estratégica, ela está ligada à mudança, à melhoria contínua da organização, né? Ou a melhoria contínua organizacional, empresarial. A direção estratégica estrutura um ciclo compreendendo três processos fundamentais que eu já falei aqui, né? Que é o planejamento, a implantação e o controle. E aqui, para finalizar, né? Fazendo aqui um gráfico, né? Um cara crachá, né? Do processo de implantação da estratégia, né? O objetivo é o quê? Né? Da estratégia organizacional é o propósito, o meta que deseja alcançar. Né? A política é a linha, o conjunto de ações a desenvolver para alcançar os objetivos. Né? É a política entre a estratégia e os objetivos. Isso é bem interessante. É a ideia, o objetivo que se quer realizar. Então, a forma como eu vou fazer isso é a política, quanto de recursos eu vou direcionar, quem eu vou envolver nesses projetos, né? Com quem eu vou me relacionar, aonde eu vou buscar os recursos, né? Então, tem toda essa parte da política, né? E a missão, né? A tão falada missão e conhecida aí por muitos, né? É o principal objetivo atual ou real da organização.
não se preocupe, teremos conteúdos específicos sobre missão, visão, valores, também um tema muito falado. E a visão, né, é o objetivo fundamental desejado pela organização, aquela historinha do a longo prazo, né? Como é que eu quero ser, né, no futuro, né? O cenário é a descrição de uma situação futura que determina as condições que definem o ambiente da organização ou empresa. A matriz SWOT, ou TAFO, né? Vamos ter uma aula aí logo mais na sequência aí de SWOT, tá? SWOT é um tema também bem legal e muito cobrado em provas de concurso, tá? É um instrumento para análise estratégica, né? Que relaciona as ameaças e oportunidades dos ambientes com as forças e fraquezas internas da organização, né? Internas e externas, né? Também veio da guerra, tá? O conteúdo também. A guerra, na verdade, e após a guerra, surgem diversas técnicas, né? Muito utilizadas por generais, por isso que é frequente a gente ouvir falar que esses termos são ligados, né, ao conceito de militares, né, e de guerras, né? Os fatores chaves de êxito, né, oferecem uma vantagem distintiva à empresa, né, manifestando assim quando há um maior nível de desempenho nesses fatores em relação ao mercado, né? Aquela velha história, tem empresa que se diferencia simplesmente porque ela tem um programa de fidelidade, né? Eu tenho um caso comigo mesmo. Aqui em Manaus, na cidade que eu moro, tem um sorvete artesanal que eu gosto muito. O sorvete é bom, o produto é bom por si só, né? Mas eles têm um programa de fidelidade. Quando você compra o sorvete, você coloca, insere seus dados, seu nome, seu telefone, e aí você faz uma pontuação, chega a um determinado ponto, você recebe lá um brinde, uma comunicação dele no dia do seu aniversário. Você pode receber alguma coisa. Aconteceu isso comigo no dia do meu aniversário. Eu recebi um sorvete dessa marca, né? E eu achei isso bem legal, sabe? É um fator-chave de êxito, né? Que faz uma distinção dessa empresa, né? A vantagem competitiva, né? Uma fonte de diferenciação, né? Ao mercado, o principal objetivo de uma direção estratégica é ter uma vantagem, tá? Competitiva, diferenciada aí dos demais players do mercado, né? E a cultura organizacional também é um assunto aí muito falado, muito conhecido, muito cobrado aí nos concursos, né? Conjunto de normas, valores, crenças e pautas compartilhadas que caracterizam os modos de fazer e comportar, né? E se comportar perante o mercado, né? E aí, por último, né? Por último não, penúltimo, né? Os valores organizacionais, né? Que são todo esse conjunto, né, de fatores da organização, aí, os trabalhadores, né, cada um com as suas técnicas, suas habilidades, suas culturas, suas crenças, valores, juntam isso tudo, né, para formar esses valores organizacionais, né? Você imagina diversos profissionais formados em determinado curso, então com muita gente reunida ali com uma técnica, né, especial, então isso tudo aumenta também o ativo da empresa, né? Como esses valores, né, organizacionais. E aí, por último, também aí as competências, né, chave da organização, né? Se você gostou desse conteúdo e faz sentido para você, se inscreva no nosso canal, clique em curtir, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus conhecidos, e assim nós poderemos impactar outras pessoas, empreendedores que precisam desse conteúdo.